Claro Vida e Saúde, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia mais uma vez. Estamos começando, né, Teru? Começando, tá gostoso demais aqui na Clínica Adventista Vida Natural e espero que você aproveite o programa de hoje, porque hoje nós vamos aprender algumas coisas bastante interessantes, como, por exemplo, nós vamos ouvir a nutricionista Jennifer Souza falando sobre como perder peso durante o aleitamento, que é essa época especial que a mulher vive, que muitas vezes precisa aí perder um pouquinho de peso, mas sem prejudicar a nutrição do bebê. Daqui a pouquinho a Sandra Silva vai estar com a gente vai falar um assunto muito sério. Talvez você em casa esteja passando por esse problema e está meio sozinha na situação, não sabe como resolver. A gente vai falar sobre abuso, a gente vai falar sobre violência doméstica. E nós temos aqui conosco também o chefe e palestrante Ricardo Fioravante, que vai falar um pouquinho sobre comida enlatada. Faz mal? Você costuma consumir muito esse tipo de alimento? Se esse é o caso, fique ligado porque ele vai explicar aqui os benefícios ou malefícios dessa prática de comer alimentos enlatados, que é bastante comum hoje, né, Wagner? Bastante comum, é mais fácil, né? Tá tudo ali pronto, mas será que essa é a melhor opção? Será que é mais saudável? A gente vai saber no quadro No Plantão de hoje. Mas também a gente tem De Carona com o chefe André Berti, vai levar a gente para alguma aventura hoje e a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Bom, mas antes de tudo, vamos dar uma olhadinha o que vai ter na cozinha hoje. Hoje a gente tem a Adriana. Tudo bem, Adriana? Tudo bem. O que você vai preparar pra gente hoje? Hoje a gente vai estar ensinando aqui um soufflé de tofu e nozes. Soufflé de tofu e nozes, então alta dose de proteína aí, né? Tem proteína, tofu e temos a nozes. Legal. Proteína. Olha, tem pão aqui, tem pão seco também? Não, é um pão, na verdade não está seco não. São as luzes que deram uma A risada. gente fatiou ele e a gente deu uma esfarelada. Entendi. Bom, daqui a pouco vamos decifrar conhecer tudo os antes da ingredientes. hora. Daqui a pouquinho a gente volta, Adriana. Agora nós vamos chamar a Sandra Silva aqui com a gente e que ela vai falar sobre um assunto bem, até que sério, né, Sandra? Tudo ótimo. Tudo bem? Tudo. Adoro esse dia assim meio friozinho. É gostoso, né? Muito gostoso. Sandra, a gente vai responder uma questão que uma telespectadora, possivelmente, que enviou de Mogi das Cruzes. Certo. Bastante séria. Ela diz aqui o seguinte, olha... Depois que eu passei a ouvir as palestras do Quebrando o Silêncio, percebi que o que acontece aqui em casa é abuso físico e emocional. Como Só lidar? dando uma explicadinha, né? Essas palestras do Quebrando o Silêncio é uma campanha que as mulheres na Igreja Adventista desenvolvem, que é realmente uma campanha incentivando as mulheres que sofrem abuso doméstico, seja ele físico ou emocional, que denunciem e que as mulheres possam ter mais qualidade de vida. Então, em todo o mundo, as mulheres adventistas têm essa campanha Quebrando o Silêncio, né, Sandra? Tem, Wagner. Agora, é bom ressaltar que nós trabalhamos também o abuso contra a criança, né? E também homens também são abusados por mulheres. Mulheres também abusam muito. Né? Isso abrange de uma forma muito grande. E é legal que a igreja vem com essa campanha há alguns anos, explicando, orientando, né? Nós temos feito trabalhos em rádios, televisão, eu viajo bastante pelos estados brasileiros, conversando com as pessoas a esse respeito. E eu penso assim, que no Brasil também, com a lei Maria da Penha, isso também tem contribuído muito. E agora tem um ponto muito positivo, que às vezes a mulher, ela está sendo abusada e ela não denuncia por uma série de coisas, mas agora a lei se aplica também quando alguém percebe e denuncia. O abuso pode ser feito por um terceiro. Pode, exato, a denúncia, né? A denúncia, o abuso não. A denúncia. Perdão. Mas nesse caso aí em especial chama atenção porque a quantidade de mulheres que são abusadas e mulheres muitas vezes com princípios cristãs, que têm essa mentalidade que é correta, de que casamento é alguma coisa para sempre, então elas se submetem muitas vezes a coisas absurdas dentro de casa. Né? E aí eu quero falar para você que a minha preocupação é que o abuso a médio prazo traz consequências psíquicas muito graves. E muitas famílias têm os filhos que presenciam. E algumas me procuram e dizem assim, mas doutora Sandra, eu não quero a separação, eu tenho filhos. Mas em muitos casos, a educação dos filhos ao lado, presenciando o abuso e sendo abusados também, ela é muito mais prejudicial do que a separação. Quer dizer, às vezes não ocorre o abuso físico, o abuso sexual, mas ocorre o abuso emocional. O abuso emocional. E ele é destruidor, o abuso emocional. No caso da nossa telespectadora aqui,
aqui, ela diz que ela está sentindo que o abuso é físico e emocional. Vamos tentar emocional. separar, Sandra? O que é abuso físico? Porque, lógico, a gente sabe que alguém que espanca alguém é abuso físico. Isso. Mas, de repente, não é só um espancamento nesse nível que é abuso físico. E o que é abuso emocional também. E esse abuso físico, Wagner, ele muitas vezes é feito também em nome do amor, sabe? Com os filhos, eu vou educar, né? E essa coisa de bater quando os pais estão extremamente nervosos, irritados, aí fala, não, eu vou dar uma surra porque fez isso. Mas, na verdade, aquela surra é para descarregar o mal-estar dele, não é com o intuito de educar, né? Então, isso é abuso. Né? E o emocional, Sandra? Tá, o emocional, ele é gravíssimo, porque é aquela coisa, no caso do abuso, é aquela coisa permanente de descaso, palavras que vão denegrir a outra pessoa com uma certa, aquela frequência, né? Mulheres às vezes fazem isso também. Eu me lembro de uma situação em que o marido traiu a mulher, ela perdoou entre parênteses, né? Aí mantém o casamento, mas joga na cara do marido todos os dias, exatamente, que houve isto. Então fica aquela coisa enfadonha. E a pessoa que está recebendo isso, ele vai diminuindo, ele vai ficando introspectivo, fechado, né? E os homens fazem muito isso também. Tem muitos casos assim, em que a mulher começa a estudar, a trabalhar e às vezes começa a ganhar um pouco mais que o homem. E ele não suporta essa situação, então diante dos amigos, agora ele começa a falar coisas íntimas dessa mulher. Expor, denegrindo, tirando, né? Difamando. Agora, Sandra, isso é muito complicado. Como que a nossa telespectadora e talvez muitos outros que estão nos ouvindo, nos assistindo agora, conseguem lidar? Qual é o primeiro passo? A denúncia às vezes vai expor, mas ela é necessária? A denúncia, Teru, ela é necessária. Precisa procurar alguém de confiança. E o que é pior é que o abusador, muitas vezes, são pessoas de muito respeito socialmente. Dentro da igreja, da sociedade. Isso, exatamente. Na sociedade, né? Conhecido na cidade, às vezes na igreja. E essas pessoas, muitas vezes, elas têm uma figura de muito respeito, e, no entanto, fechou as portas para dentro de casa, é um monstro. Mas isso tem que ser denunciado. Se essa pessoa não tem coragem de ir até uma delegacia, de fazer uma coisa mais radical, então procure uma pessoa que ela confia. Se pertence a uma igreja, então procure alguém da igreja que ela mantenha uma confiança. Porque o que ocorre é que o indivíduo ele começa a ser abusado e ele vai entrando num ciclo vicioso. Exatamente, e ele não consegue mais enxergar que aquilo é abuso. Começa até a achar que ele merece aquilo, compreende? E vai ficando cada vez pior, né? Então precisa conversar, precisa contar o que está acontecendo, para daí começar a se desenvolver um trabalho, em última instância, até a separação, se necessário for. E, Sandra, da sua perspectiva, tem cura? É muito complicado, Teru, porque é o seguinte, a gente tem percebido que o indivíduo que abusa, ele foi abusado um dia. A gente chama isso quase que de um ciclo de erva daninha, que ele se torna o próximo. E eles, muitas vezes, eles se odeiam. Eu já conversei com abusadores, eles se odeiam por abusar, mas não conseguem agir de forma diferente. Então, é necessário um trabalho psicológico. E eu acredito também, Teru, ao longo do meu trabalho, eu acredito muito no milagre, né? Então, não é um milagre pequeno, não. Vamos falar assim, vamos pensar assim, passou um trem e decepou a perna de alguém e pedir a Deus que coloque uma perna nova no lugar. Aí você me diz, isso é possível? É possível, porque para Deus tudo é possível. E eu já presenciei algumas coisas muito significativas em termos existenciais, né, dessa cura. Então eu acredito também nesse milagre. Agora, é necessário a busca, é necessário o acompanhamento, o tratamento, a humildade, reconhecimento. Exatamente, para esse indivíduo, essa pessoa, né, conseguir superar isso. Porque as pessoas sofrem também. Eu percebo que as pessoas que sofrem muito é no aspecto também do abuso sexual. Pessoas que foram abusadas sexualmente e agora sentem prazer no abuso sexual como adultos. Muitas vezes eles choram,
né? Eles sofrem muito com isso, mas não conseguem ter controle. Então tem que ter o tratamento, tem que ter o acompanhamento. Então tá bem claro, dos dois, tanto o abusador quanto quem é abusado precisa de tratamento. Precisa, porque o indivíduo que é abusado, ele fica com um autoconceito extremamente negativo, ele perde completamente a noção de... Referência de identidade. Perde. Então, e as crianças que são educadas com pais, por exemplo, que são abusadores, tanto emocionalmente como físico, eles também crescem com uma necessidade muito grande praticamente de uma reconstituição aí no mundo existencial. Porque a lacuna que deixa, Teru, é muito grande, o sofrimento é muito grande. Claro, com certeza. Né? Agora, é muito triste pensar que isso em nosso país é muito forte, independente de serem pessoas de igreja, independente de serem pessoas intelectuais. Às vezes nós temos juízes, em todas as faixas, né? Intelectuais, sociais, médicos, econômicas. Exatamente, é muito triste, porque a quantidade de abuso entre nós ainda é muito alta. Então, gente, mais uma vez, e ainda fazendo referência ao projeto Quebrando o Silêncio, a campanha do Quebrando o Silêncio, é importante denunciar e procurar ajuda. Espero que a gente tenha ajudado e a Sandra Silva está aqui à disposição também. Obrigada, Sandra. Isso. E nós temos aí também o e-mail para vocês entrarem em contato com a gente. E caso tenha aí algo especial que você queira conversar de forma mais íntima, eu posso responder para você e nós vamos ter o cuidado da forma de expor, né, aqui, claro, e não lhe prejudicar. A joia. Obrigado, Sandra. Obrigada, até o Sandra. próximo. Ok. Vamos para a culinária agora. Culinária, é isso mesmo. A gente vai aprender hoje um soufflé de tofu com nozes, ou seja, muita proteína. Pois é. Bom, Adriana, é o seguinte, me parece que pelo que a gente estava conversando antes de começar o programa e coisas do tipo, que é uma receita bem fácil, né? Bem fácil. O grau de dificuldade é fácil. Fácil. Zero. É zero. Vamos lá, acho que a gente pode apresentar os ingredientes, né? Vamos lá, então você mostra aí, Teru, pra gente? Então são 2 xícaras de tofu, lembrando que a gente sempre dá uma fervidinha no tofu antes de usar, aí então são 2 xícaras de tofu. 15 minutos, tá, gente? A fervura? A fervura, 15 minutinhos. Bastante, né? Tá? Tá legal. Aí a gente também vai usar 1 xícara de nozes. Essas nozes já estão trituradas. Que noz é essa? É a noz chilena. Chilena. Tá? Tem a pecan, que é mais escurinha, aquela mais clarinha é chilena. E dá pra fazer com qualquer uma das duas? Dá, vai ficar um pouco mais escura com a outra. Tá. E o sabor da outra também é um pouquinho mais forte. É melhor essa, então? Eu acho melhor essa, tá? Tá. 1 xícara de pão esfarelado. O nosso não tá muito esfarelado ainda, né? Ele vai esfarelar no liquidificador depois. Tá legal. Então, 1 xícara de pão esfarelado. Esse pão aí é pão de forma? É o pão que a gente faz aqui, o pão integral. Pode ser, então. É de forma, tá? Mas sendo integral. Tá legal. Tá? Pãozinho amanhecido. Pãozinho amanhecido. 1 xícara de cenoura cozida. Então, não é cenoura crua. 1 xícara de cenoura cozida. Já tá cortadinho em pedaços, não precisa ralar, porque depois vai tudo pro liquidificador, né? Isso. Ó, tá dando tempo de você anotar bem tranquilamente, né? 1 cebola, aí também a gente já tá uma cebola grande, tá? Uma cebola grande. Bem grandona mesmo. Bem grande. 3 dentes de alho. 3 dentes de alho. 1 colherzinha de manjericão ou orégano. Então eu escolho aí qual que eu me identifico mais. Aqui eu trouxe o orégano pra gente estar usando hoje. Um gostinho meio de pizza. 3 tomates sem a pele. Você tira a pele descascando o tomate? Não, eu faço aquele processo de pegar o tomate, fazer uma cruz, jogar na água quente, 5 minutinhos a pele já tá soltando. E ele ainda tá meio cru, não tá muito é só pra tirar não. A pele mesmo. Tá bom. 1 colher de sopa de sal. 1 colher de sopa de sal. E meia xícara de cheiro verde. Meia xícara de cheiro verde, sua escolha. Eu gosto de salsa. Tá aí, esses são os ingredientes que a gente vai aprender daqui a pouquinho, esse soufflé de tofu com nozes. A gente vai pro intervalo, né, Teru? Vamos, mas daqui a pouquinho tem muito mais. Saiba como perder peso durante o aleitamento. Nós vamos conversar também com o chefe e palestrante Ricardo Fioravante. Vai falar sobre o que, Wagner? Comida enlatada faz mal? Será que faz? A gente ouve falar bastante que realmente não é a melhor opção, né? A gente vai aprender daqui a pouquinho. E tem o chefe André Berti, a gente vai estar de carona com ele aí por esse Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta.
Vida e Saúde de volta aqui. Daqui a pouquinho você vai aprender a deliciosa receita de soufflé de tofu com nozes. Tá inédita essa culinária, Inédita, hein? é bem diferente. Um prato diferente, mas antes a gente já tá aqui na salinha aqui do No Plantão. É isso mesmo, Peru. A gente está aqui com o chefe palestrante Ricardo Fioravanti. A gente vai falar sobre comida enlatada. Então, Ricardo, comida enlatada não é a melhor opção. Não, não é a melhor opção. Para mim, que sou um cozinheiro por devoção, por vocação, então é quase uma ofensa. Né? Mas a comida é sempre melhor quanto mais natural possível. Ela vai te fazer bem quanto mais natural possível. E a comida enlatada acaba sendo uma alternativa para alguns momentos, algumas horas especiais. Quando você vai tá morrendo viajar, de pressa. O único problema, se a gente considerar só a história da pressa, você vai acabar se servindo sempre da comida enlatada. Porque hoje a gente tem duas coisas que conspiram contra a comida natural. Você está sempre com pressa, não é? E você não tem muita simpatia pela cozinha também. Então essas duas coisas acabam agindo para que você se sirva do enlatado como uma solução rápida. E isso não é bom. De fato, isso não é bom, não é? Agora, qual é uma alternativa para comida enlatada? Eu vivo com pressa e preciso de coisa mais prática na cozinha. Não consigo ficar aqui igual o pessoal do Vida e Saúde, que prepara, igual o Ricardo, que está sempre na cozinha. Qual é uma alternativa? Você pode ter duas coisas assim sempre. Ao invés da comida enlatada, principalmente para essas soluções mais simples, das conservas, legumes, milho, vegetaizinhos, ervilha, ao invés da comida da lata, prefira aquela do saquinho congelado. Já é melhor. Muito melhor, infinitamente superior, porque naquele saquinho não tem muitos dos conservantes que a lata precisa. Mas então, tem conservante? Os congelados não. Esses grãos, principalmente que você diz, o milho, a ervilha, e mesmo parte dos vegetais, o brócolis, a couve-flor, o espinafre, todos eles vêm sem conservantes. São congelados e se mantêm sem conservante. O processo de conservação é o congelamento. Vamos falar um pouquinho sobre esses conservantes. Quais são os prejuízos dele para o nosso organismo? Nas conservas mais comuns, essas latas mais comuns, mais Ervilha, corriqueiras, milho, palmito. O nosso maior prejuízo é a presença alta do sódio. Você acaba consumindo muito sódio. E isso produz em você todos os efeitos perversos do sódio, né? A retenção do líquido, toda a alteração do seu corpo, principalmente também em processar boas células, saúde. As pessoas ainda não estão discutindo isso, mas muito sódio na dieta vai fazer com que elas também tenham baixa imunidade. Porque essa presença de tanto sódio não deixa você produzir células tão sadias. Com células mais fraquinhas, você vai ficar todo mais fraquinho. Né? Vai ficar muito sem defesa. Sem defesa. Agora, no seu trabalho, né, você é chefe de cozinha, realmente a comida enlatada não tem o mesmo sabor de uma comida fresca, né? Não tem o mesmo sabor, não tem a mesma textura, não tem a mesma vitalidade, mas no meu trabalho muitas vezes eu me sirvo dela. E por causa disso eu também sou tolerante com quem precisa se servir, como é o caso da Teru, que disse agora há pouco que, olha, eu não tenho tempo para isso. Uma outra alternativa, Teru, eu disse para você primeiro se servir dos saquinhos. A outra é, eventualmente, se você conseguir se organizar, é fazer essa parte dos legumes, as coisas que você se socorre da lata, pega um dia, faça todos de uma vez só. Conserve em pequenas porções lá no seu refrigerador e tenha sempre disponível. Você vai primeiro tomar gosto. Aí você começa, olha que facilidade. Tem a vantagem do custo, é sempre mais barato. E você, quem sabe, não começa a se reconhecer também como uma cozinheira talentosa. Pois é. Não é? E agora me fala uma coisa, tem gente que, por exemplo, que se acostumou tanto ao uso desses alimentos enlatados, tudo. Hoje em dia a gente encontra basicamente tudo. Tem sopa, feijão enlatado, feijão. tem sopa, Tudo. tem molho de tomate. Tudo. A pessoa pode vir a se acostumar com o gosto, inclusive dos conservantes. Eu conheço gente que prepara o alimento e joga, por exemplo, a latinha de ervilha com o líquido de tudo dentro da comida. Porque não, isso aqui dá sabor, isso aqui fica mais gostoso. É verdade, não é? Como é que a gente faz para gosto do conservante. Que é um de certa salzinho, forma né? é um produto químico, e se nós pensarmos nele só como um produto químico, ele é muito parecido com outro produto chamado glutamato monossódico, que também dá gosto em tudo, até em tijolo. Então, de verdade, essas pessoas vão precisar comer um pouquinho mais esforçadas com o sabor e o paladar, e aí vão precisar passar por um processo de depuração maior, porque essa sua amiga já está no estado avançado
cansado de dependência de enlatados. Sim, e é engraçado que quando você está acostumado com esse glutamato, você não sente o sabor dos alimentos, você só sente o sabor do glutamato. Lógico, porque ele foi feito para te iludir mesmo. E aí você come uma cenoura crua, uma cenoura cozida até mesmo, e você fala, mas tá sem gosto, tem gosto de água. Cenoura, maçãs, esses pequenos legumes, frutas e vegetais mais adocicados, você não vai sentir o sabor. Porque é aí que age esse estimulante do paladar. Mas também tem um lado positivo, viu? Tem algumas coisas que a lata hoje nos ajuda. Essa semana a Fundação Oswaldo Cruz, que é muito séria, uma instituição muito séria, soltou uma pesquisa dizendo sobre a presença de conservantes no óleo de cozinha que está nessa embalagem convencional, a embalagem PET. Sei. Essa embalagem plástica. Em função do PET, essa substância precisa de um pequeno aditivo de conservante. Nesse caso, o óleo naquela embalagem velha, lembra do tempo da mamãe da gente? Da lata, especialmente a lata de aço, é superior, porque nesse ambiente ele não precisaria do conservante. E hoje as pessoas também usam muito óleo nas preparações. Então, há em algumas situações em que você pode admitir a lata, com bom senso. Se você vai viajar, fazer alguma coisa e precisa, sabe que lá não vai ter o que você vai comer. Não há nenhum problema de que uma vez ou outra você se sirva desse expediente, não é? O problema é o que as pessoas fazem como hábito, sempre. Até se acostumar, né? E vira um costume. Se você olhar hoje, eu não conheço os amigos de vocês, vou cometer um atrevimento. Mas eu tenho certeza que na maioria das despensas nas cozinhas, a maior parte das coisas é enlatada. Com certeza. Não é? É a solução moderna para as coisas. É o jeito de fazer anos 2000, né? Mas eu gostei das suas sugestões e nosso tempo já está acabando aqui e fica a dica para o nosso telespectador. Se você está acostumado já, o Ricardo Chefe e palestrante Ricardo Fioravante, ele deu sugestões aqui para você ou preparar em casa ou então preferir os saquinhos congelados, que já vai estar fazendo uma grande mudança, diferença, né? Já é um progresso. Então tá joia. Obrigada. Obrigado a você. E também assim, se você quiser o contato do Ricardo, porque ele é palestrante, faz palestras em várias igrejas, em vários locais, você pode entrar no nosso blog, lá tem o contato do Ricardo, você pode levar aí para uma palestra. Quais são os assuntos, Ricardo, que você faz Normalmente as palestras? trata. Olha, eu falo de comida, é o que me seduz e é o que eu gosto. Comida natural. Comida natural, e a minha pretensão hoje é muito clara. Eu quero fazer com que as pessoas sintam vontade de cozinhar. Olha, então, se você tem curiosidade de ver meu trabalho, venha ver, porque no final da aula o que mais me recompensa é você levantar e dizer assim, tô indo embora com vontade de fazer. É isso, Que legal. Por falar em vontade de fazer, por falar em vontade de aprender sobre cozinha, vamos pegar uma carona? Vamos embora. André Vete, onde você vai levar a gente hoje? Teru e Wagner. Essa semana a gente está aqui em São Paulo, na Vila Madalena, para visitar o Quintal dos Orgânicos. Vamos lá! O Quintal dos Orgânicos é formado de uma venda de produtos 100% orgânicos e um bistrô, que oferece uma cozinha também 100% orgânica, onde 75% do cardápio é vegetariano. Oh, sweet sorrow, on the heels of my reckless soul. Oh, sweet sorrow. Hoje você vai aprender a fazer uma salada 4 grãos. Confira os ingredientes. Alface crespa roxa, alface crespa, rúcula, tomate italiano, 1/4 de xícara de trigo em grão cozido, 1/4 de xícara de feijão fradinho cozido, 1/4 de xícara de arroz integral cozido, 1/4 de xícara de soja cozida, 1/4 de xícara de castanha do Pará picada grosseiramente. Agora a gente está aqui dentro do quintal. Eu estou aqui com o Matheus, que trabalha na cozinha, e ele vai explicar pra gente a nossa receita, que é... Salada 4 grãos. Salada 4 grãos. Bom, você quer começar já montando a salada? Sim. Ele já falou aqui pra mim que ele cozinhou os 3 grãos, ele cozinhou de uma forma, e o quarto foi de outra. Falou que foi a soja, o feijão
E o trigo você cozinhou na panela de pressão. Correto. E o arroz foi só na panela comum. Isso. Agora, quando você cozinha, você colocou algum tempero? Não tem adição de nenhum condimento, apenas a água, mais nada. Foi só o grão e a água, Isso, mais nada. Mais nada. Quanto tempo, mais ou menos, os que foram para a panela de pressão? Após pegar a pressão, que é meia hora apenas, para cozimento Bem rápido. Bem Também não rápido. deixou de molho, nem um salzinho, nada. Nada, sem É o adição. grão e água. Legal. Somente isso. Vocês vão ver que não precisa ficar colocando um monte de coisa para ter uma comida saudável e saborosa. Aí você colocou primeiro A alface crespa. E agora a gente coloca o alface crespa roxa, que é a salada 4 gramas, ela vai 3 vegetais. E aí a gente conclui com a rúcula. Legal, você colocou por cima para dar uma corzinha, dar um contraste. Isso. Agora colocamos a rúcula. Aqui ele está montando uma porção individual para a pessoa que vai comer só isso, não vai ter um segundo prato, é só a salada. Agora em casa você pode montar uma travessa grande para a família toda, você pode pôr numa redonda, mas procura montar bonitinho, colocando as folhas bonitas por cima, roxa, porque a gente come primeiro com os olhos, né, pessoal? Então, ó, ele colocou a rúcula. Agora é o tomate. O tomate ele finaliza aqui para fazer o fechamento, para inserir os grãos em uma linha. Ah, legal. E que tomate você está usando aqui? Tomate a gente utiliza italiano. O italiano, legal. Então, acabou essa parte das folhas, o tomate. Vocês veem que sobrou um espacinho aqui na frente para pôr os grãos. Você vai misturar tudo, é um de cada vez? É feito todos perfilados. Então, pode colocar. Primeiramente, coloca trigo. Trigo. Geralmente o pessoal tempera a salada aqui com o quê? Com azeite, a gente já estava conversando antes. Sim. É o azeite. É o azeite, nas mesas também tem o sal. Somente isso. Ah, tá bom. Então, Depois colocamos o feijão fradinho. um ao lado do outro. Olha como ele monta bem perfeito, na mesma medida, um padrão bem legal. Tente fazer isso. Se você for montar em casa um só grande para a família toda, é mais fácil. Agora também agrade sua família, monte o prato individual que o pessoal vai gostar. Agora colocamos o arroz integral. O arroz integral, sem sal, que também é difícil para mim falar isso, porque eu sempre cozinhei com temperos e sal. Arroz integral sem sal, só com água. Aí a gente coloca a soja. A soja. Fica um colorido bonito. Com certeza. Uma brincadeira assim com as texturas, né? Por causa das folhas crocantes. Os grãos também crocantes, Sim. porque não cozinha até desmanchar. Caso a pessoa também tenha interesse, ela pode colocar castanha de caju, passas também e gergelim preto. Ah, Uma legal. questão individual. E a gente Coloca finaliza por cima, assim, com a o castanha do gergelim. Pará. Isso. Gergelim preto em cima dos tomates. Finalizamos aqui com a castanha do Pará Você põe sobre as folhas só. sobre as folhas. Legal, pessoal. Eu tenho certeza que você em casa deve estar morrendo de vontade de experimentar essa salada, mas isso só eu vou poder fazer por vocês. Ó, eu vou temperar com um azeitezinho, ó, nos grãos, nas folhas, e eu vou terminar comendo, pessoal. Ó. Vou fazer vontade para vocês. Vou pegar um pouquinho de grão aqui. A castanha.
delicioso. Semana que vem a gente tem outra receita para você em outro lugar diferente. Até lá, pessoal! Valeu, André! Bom, agora aqui no nosso quadro Culinária, nós estamos preparados aqui para aprender essa deliciosa receita. É um soufflé de tofu e de nozes. A gente já passou os ingredientes no primeiro bloco. Não tem nada de extraordinário assim, né? Uma coisa que eu gostaria de conversar é a seguinte. Tofu, será que é uma coisa fácil de encontrar, Teru? Você que é uma dona de casa? Não, não é fácil de encontrar. Só que o tofu tem uma coisa boa, uma vantagem, que é você pode preparar. Você sabe fazer tofu, Adriana? Então, Mas dá trabalho fazer tofu, Elisa, né? a gente tem que fazer um preparo da soja, depois a gente tem que triturar, depois tem um produto pra gente jogar. Aí isso aí tem que tirar aquilo, aí fica separa do soro. Mas dá pra fazer, dá pra fazer. Eu acho o seguinte, quando você não tem e você quer muito, você faz. Eu adoro tofu, sabe de que jeito? Eu coloco tofu com um pouquinho de shoyu, um pouquinho de limão, gengibre raladinho, meu avô que ensinou, é maravilhoso. Eu já comi um dia que você fez. É, o jeito que os orientais fazem. gostoso. E joga uma cebola bem fininha, picadinha em cima. É assim que eu como e todo mundo em casa come. Então assim, eu acho que o tofu é uma super vantagem para quem tá tentando deixar de comer, inclusive o queijo. Mas assim, tem uma alta dose de proteína, né? Então para vegetariano é tudo de bom. Agora, olha, procure no mercado, às vezes chega o tofu e já acaba logo. Eu morava numa cidade pequenininha e era assim, chegava o tofu e já acabava rapidinho. Então deixa lá encomendado, de repente. Onde a gente encontra também hortifruti, algum hortifruti mais especializado, uma quitanda, ou loja de produtos para japonês, orientais. Normalmente a gente encontra esse tipo de queijo, né? Que é o queijo de soja. Eu gosto muito. E é muito versátil para muitas culinárias, muitas receitas aqui na Adriana. A gente vai aprender a fazer tudo isso no próximo bloco. A gente volta daqui a pouquinho e a gente vai conversar também sobre como perder peso durante o aleitamento materno. Daqui a pouco a Adriana vai passar por esse momento, né, Adriana? Isso me interessa muito. Fica com a gente aí então. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Até já já. Vida e Saúde já está de volta, o intervalo foi bem rapidinho e a Adriana está aqui doidinha para começar a preparar o nosso soufflé de tofu com nozes, mas você vai ter que esperar mais um pouquinho, Eu aguardo. Porque agora o Wagner já está com a Jennifer, que é nutricionista aqui da Clínica Adventista Vida Natural, e ela vai falar um pouquinho sobre como perder peso durante aquele período especial que a mamãe está amamentando. Wagner, eu já estou indo para aí. É isso mesmo, Teru, vem pra cá porque a gente vai falar sobre isso mesmo, perder peso durante esse período do aleitamento materno. O que a gente sempre ouve, Jennifer, é o seguinte, que quando a mulher está amamentando, já é o primeiro passo para ela conseguir eliminar aquele peso que ela ganhou durante a gestação, né? Isso, o primeiro passo é amamentar, né? Porque para 1 litro de leite que produz, gasta-se 900 calorias já. Mas quanto que o bebê mama? O bebê normalmente não mama 850 ml. Olha, ele mama bastante ao dia, então. né? Então vai gastar mais ou menos uma média de 800 calorias, né? De 500 a 800. Então o primeiro passo é amamentar. E uma das dicas importantes é praticar bastante atividade física, porque a mãe tem esse mito, tô amamentando, vou ficar em casa, vou dar atenção para o bebê e acaba ficando muito sedentária e não faz atividade física. Então uma atividade física, de acordo com a recomendação do médico, uma alimentação adequada, com bastante fruta, sem fritura, sem consumir muito doce. Porque normalmente a mãe tá em casa, acaba consumindo doce, acaba ficando ansiosa, porque quebra uma rotina de trabalho muitas vezes, ou uma rotina que não tinha antes do bebê e agora
normalmente fica muito ansiosa. Isso mesmo. Então, uma média de 1.800 a 2.000 calorias é o ideal para estar consumindo ao dia. Mesmo amamentando, então é aquela história de tipo, eu tô amamentando, eu preciso aumentar a minha dose de minha alimentação. Não tem nada a ver. Não, para quem tá com peso ideal, quem tá acima do peso pode continuar na mesma alimentação, né? Com certeza consumindo mais verduras. Mas normalmente é o que a gente indica para todo mundo, né? Ter uma alimentação saudável. E nunca pode fazer uma dieta com menos de 1.800 calorias, porque pode prejudicar a amamentação. Então, peraí, repete pra gente. Entendi, 1.800 calorias não pode? Não pode ter uma dieta com menos de 1.800 calorias. Ah, tá, não pode ter uma dieta com menos de 1.800 calorias. Porque pode estar tendo mais dificuldade na amamentação do bebê, Então, né? assim, é aquela história de mudar a sua alimentação radicalmente, porque já ganhei bebê, ainda tô com a barriguinha aqui e eu quero perder, faz uma dieta loucona para conseguir perder peso. Não é o momento, tem que esperar um pouquinho porque esse peso vai embora. Vai prejudicar o bebê. E a gente só indica a dieta depois de mais ou menos 6 semanas, né? 1 mês e 15 dias que pode começar a ter uma reeducação alimentar melhor. Agora, uma coisa que também, assim, eu acho que deve contribuir é a ingestão de muita água, né? Isso mesmo. O que acontece? Dá sede, Teru, quando tá amamentando? Olha, eu amamentei por 11 meses. E dá muita sede, a gente também sente, vê o líquido indo embora do corpo, a gente acha que tem a necessidade de repor. E a mesma coisa de quando a gente faz uma atividade física e você percebe que tá suando, que tá transpirando, então você percebe que essa água que saiu precisa ser reposta de alguma maneira, Eu lembro, Jennifer, quando a Teru tava amamentando, que ela tinha uma garrafa de água de 2 litros e ficava do lado dela, assim, o tempo todo, amamentando ou não amamentando, a Teru tava com uma garrafa enorme de água. Mas isso é ideal, consumir bastante água. Normalmente tem que aumentar a quantidade de água. 2 litros, né? Pode consumir de acordo com o peso. Não, eu lembro que eu bebia de 3 a 4 litros por dia. A literatura ainda não tem a quantidade correta, mas normalmente fica de 2 litros, né? A 3 litros, dependendo também da mãe, do peso, né? Da quantidade. Necessidade. Isso. Eu acho que essa é um grande truque, na verdade, porque muitas vezes a gente pensa que tá com fome e não é fome. É sede. É sede. Então você fica com aquela sensação também de, eu tô amamentando, tá saindo muita energia e eu preciso repor essa energia. A Jennifer acabou de dizer aqui que não é fato isso. Você então às vezes pode estar se enganando, pensa que tá com fome, mas na verdade se bebe água, sacia aquela vontade de comer alguma coisa. E a atividade física muitas vezes não é aquela atividade física intensa, extenuante. Às vezes é uma caminhada com o próprio bebê, com o carrinho, se você mora num condomínio, num prédio, dá uma volta na rua com o carrinho do bebê, isso também já ajuda a tirar um pouco da ansiedade, isso né, Jennifer? mesmo. E acaba também, a criança também é bom ela tomar sol, né? Também ela acabar começando a praticar com a mãe também atividade física, né? Isso também é bom para a criança. Começar a conhecer o ambiente que mora. Já vai se acostumando desde cedo. Isso. Então eu acho assim que é bastante interessante a gente enfatizar o que a Jennifer disse. Dieta somente recomendada por médico e a partir de quanto tempo? 1 mês e 15 dias. 1 mês e 15 dias. E Antes não disso, menor que 1.800 calorias. Ou Isso seja, mesmo. é bastante coisa 1.800 calorias, né? dá pra comer bem. Dá pra comer bem e a partir que a mãe começa a ter uma alimentação balanceada, ela consegue perder praticamente de 500 gramas a 1 quilo por semana. Porque amamentar já faz emagrecer também. Olha, gente, Agora é vamos- bom, 500 é gramas a ótimo. 1 quilo por semana. Por semana. Eu lembro que eu perdi rapidinho também, eu acho que vai muito do metabolismo. Agora, Jennifer, a gente tá com o tempo já acabando aqui, mas dá uma pincelada no que é importante a mulher que tá amamentando comer. Porque tem gente que diz, é bom comer canjica, não é bom comer polenta, não é bom comer isso. Ou não coma feijão, não coma brócolis, porque isso dá cólica no bebê. Verdade ou mito? Então, o ideal é a mulher ter uma alimentação balanceada, com bastante salada. Antes do almoço, a mulher consumir um prato de salada, depois consumir uma alimentação balanceada, ou seja, um tipo de carboidrato. Não misturar 2 tipos de carboidrato. Macarrão com batata, com arroz, ou arroz, ou batata, macarrão. Consumir uma leguminosa, que é um feijão. Pode consumir legumes e pode consumir também uma fruta também, depois das refeições. Isso é uma alimentação saudável. E do jantar, um jantar bem leve com cereal e frutas. Não consumir alimentos muito pesados, proteicos também. Beber muito suco de fruta, sem açúcar, para também estar ajudando na hidratação da mãe. Legal. Jennifer, muito obrigado. Espero que as mamães de plantão aí
possam ter anotado todas as dicas para eliminar esse peso com saúde, né? Isso mesmo. E sem loucura nenhuma. Obrigado, Obrigada, Jennifer. Jennifer. Vamos finalmente pro tofu. Eu quero saber se a Eu já ia Adriana... falar pro tofu, mas é pro soufflé. E eu quero saber o seguinte, né, Teru? Se a Adriana anotou todas as dicas aí para esse período de amamentação você conseguir perder peso, Adriana. Eu tava ali ouvindo, sim. E quando a gente tem a Jennifer pertinho ali na cozinha, eu vou estar tirando algumas informações Todas as dela informações. pra Vai voltar sugar a e chutar. Jennifer o tempo inteiro lá na cozinha. Bom, vamos finalmente ao soufflé. Tô doida pra provar, viu? Vamos lá, então. A gente começa aqui colocando o tomate. Aí ele soltou um pouquinho de água, a gente não despreza essa água, tá? Tá. Mas não é a água que você escaldou ele. Você tirou ele daquela água Tirei. e aí, É a água de dele ficar mesmo. sentado aí, ele... É, tá? A gente vai colocar aqui o tomate. Vai ter um pouco de dificuldade na hora de bater, mas a gente vai ajudar. Vamos colocar também o tofu já ferventado, tá? Vamos pôr aqui a cebola. Tá tudo meio grande, mas o nosso liquidificador aqui ele é muito bom. Se o seu liquidificador, Não de é repente, em casa não é tão bom assim, tão é só potente. picar menor as coisas, né? Tá? A cenoura cozida. Vai O tudo, gente. É uma maravilha. Dente de alho. Inteirão, ó. É, não não vai sei nem se o sujar meu a mão. liquidificador ia caber tudo isso aí não, Adriana. Vou ter que fazer Dividido, duas né? viagens. O orégano. Ou então o manjericão, tá? Uhum. Eu já vou colocar também aqui o sal. Que é uma colher de sal. Uma colher de sopa, né? Das de sal. Aqui. Parece até que é bastante, né? Mas vai bastante ingrediente. Vai É. pão, vai cenoura. Eu vou deixar vai... o pão um pouquinho aqui, que eu vou bater aqui, tá? Tá. Vai dar uma ajuda aqui. Os ingredientes. O tofu com tomate vai fácil. O mais difícil é a cebola. Agora eu vou acrescentar o pão, O pão. tá? No pão esfarelado. Não vai nada de óleo nessa receita, Não vai, né, Adriana? não. Olha, bem observado, interessante. É né? bem light. Bem light. E o tofu não tem muita caloria também. Tem que dar uma E ajuda. É bom porque, na verdade, o soufflé convencional, ele vai muito queijo, ele vai óleo, ele vai manteiga, né? bem Creme gorduroso, de leite. né? Então essa é uma opção, além de suave e gostosa, super light. É light. Vamos bater mais um pouco? Eu tô pensando aí numa dica para quem não tem um liquidificador tão potente como esse, é de repente deixar o tomate e o pão meio que junto para amolecer, porque daí fica fácil de bater aqui no liquidificador. E batendo por partes, né? A gente vai passar tudo para uma tigela, tá? Vocês viram que eu não misturei ali a nozes e eu já triturei a nozes com antecedência. Por quê? Eu quero que fique pedacinho da nozes nesse soufflé, quando eu estiver comendo, pra gente sentir. É, essas nozes aqui, se você não tiver como triturar, dá pra picar ela, né, Dá Adriana? pra picar. Essa aqui tá triturada ou tá picada? Triturada. É porque você tem a máquina, né, A Adriana? gente tem Um lá processador. Temos um Mas processador. dá pra fazer na faca tranquilamente aqui. É, se você bater também demais, ele acaba virando uma pasta. É, né? não é pra ser Tem tão que- batido, né, ó. Tem que Tá vendo? saber. Vai no pulsado do liquidificador também dá certo. Posso Tá? pôr? Pode pôr. Tudo? Tudo. Aproveitar a ajuda do Wagner aqui. Aí a gente vai misturar. E fica muito tempo. Nossa, mas a cor do pronto tá tão mais escura do que a... Porque o a soufflé. nozes, ela escurece quando vai pro fogo, pro forno. A tendência dela é escurecer. E se estiver usando aquela outra que eu falei, a pecan, escurece ainda mais. Eu tenho a impressão de que a pecan é um pouco mais adocicada do que a nossa chilena, não é, Adriana? Não, é só impressão. Bom, depende do seu paladar. Eu não acho mais adocicada. Não? Não, eu acho um amarguinho nela. Sério? Nunca É, senti, pode não. pôr, Wagner, por favor. E o cheiro verde. Isso aqui a gente não vai bater lá no liquidificador, porque senão esse cheiro verde vai ficar muito Pequenininho. pequenininho e aí vai ficar meio esverdeado o nosso soufflé. Olha que fácil. sumido. Enquanto a Adriana vai mexendo ali, terminando de preparar, eu quero aproveitar e mandar beijo para algumas pessoas que têm nos inscritos, Sim, né, é Wagner? verdade. Olha aqui, Bianca Marques,
Beijão, Bianca. Obrigada pela companhia e pelo carinho, porque você nos escreveu. A Márcia Lopes e toda a galera do Facebook que tem falado com a gente, mandado beijo, mandado abraço, falado que tem experimentado as receitas. É verdade. Tem muita gente falando Muita com a gente, olha, a Amanda Barbosa, a Liliara Soares e a Suzete Silva. Um abraço para vocês. Alessandra, Jaque? Alessandra de Arthur Nogueira. Todo dia, toda vez assiste as nossas reprises da madrugada aí. Então, muito obrigado Você que pela tem sua insônia, audiência. tá assistindo a gente aí tarde da noite, anota... Que vai fazer um assalto à geladeira Sim. agora, porque, né, deu água na boca aqui. Não faça assalto à geladeira, não precisa fazer, bebe água, que a água sustenta nesse horário da noite. Anota a receita e faz amanhã. Surpreende aí, fala que à noite você teve uma inspiração aí, vinda do Vida e Saúde. Olha que lindo que ficou. E já tá começando a escurecer. A Já cor não tá dele tão no clarinho, começo né? é rosado. Aí ele vai ficar escuro. Para assar, a gente vai assar no forno de médio a baixo, tá? Bastante tempo, né? Porque se deixa no fogo muito alto, ele começa a queimar as bordas e o meio tá mole. Fica lá todo Então cru. tem que ser mais brando esse forno, tá? Ele demora um pouquinho mais. Hoje é que você viu, Wagner, vamos ver como é que fica essa textura A gente já tem um soufflé ali pronto. Vamos ver como é que vai ficar essa textura. Quanto tempo mais ou menos de forno? Você tem noção, Adriana? Olha, em torno de 1 hora. É. Porque como o forno é mais brando, né? Ele demora assim 1 hora, mais Tá ou legal. menos, no forno, tá? Isso aqui é legal a gente servir com uma saladinha. Uma salada, aí arroz como ele integral. é proteína, o arroz, uma salada, tá? E aí a gente já tem o amido, tem a proteína. Vamos ver, vou dar a volta. Você pode Não sei fazer pra um onde eu vou, refogado, também se perdi quiser. na Difícil, cozinha, Teru, você não tá né? acostumada a servir, né? Não tô. Vamos passar isso pra cá. Bem moreninho. E olha só, firmezinho. O nosso já deu uma esfriada aqui. Quando a Adriana trouxe logo no comecinho da gravação, tava bem quentinho ainda. E uma textura Um pouco mais. macia, mas não mole por dentro. Não tá molenga, não. Tá bem gostosa. Até você fica com aquela impressão de que, isso vai assar. Que é muito mole, né? Você olha assim a borda e o meio tá balançando, mas deixa lá no forno, baixinho, tem paciência que assa. Wagner. Então, olha, essa é a nossa dica de hoje para você. Faça em casa. É uma opção super legal para quem é vegetariano, porque é uma dose alta de proteína e você combina com carboidrato, vai ser super legal. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Uma delícia, muito bom. Muito bom essa textura aqui do meio. Eu sou o Paulo Silva Ernesto, lá de Jussara, Goiás. Eu vim para essa clínica, não foi de espontânea vontade. A minha irmã que fez que isso acontecesse. Vim com uma depressão terrível, pensando até em suicídio. E hoje, depois de 2 semanas que eu estou aqui, muita coisa mudou. Pretendo até me voltar para a igreja e me batizar. E eu trabalhei muito, não tirei férias. Meu ramo lá é trabalho com bicicletas e motos. Sou empresário do ramo há 22 anos. E devido a esse estilo de vida agressivo que eu levei, eu parei na situação que estou. Mas estou muito feliz aqui. Aprendi muita coisa, como alimentar, como tomar água. E, enfim, é uma história que eu tenho para passar para minha família. E graças a Deus, eu me considero um novo homem, uma nova pessoa. A minha alimentação antes era baseada na carne, a carne vermelha e pouca verdura. Depois que eu cheguei aqui, a minha alimentação mudou totalmente vegetariana e tem sentido bem melhor, mas bem melhor mesmo. Nem tem comparação antes como agora. E eu tenho fé em Deus que vou conseguir.